Olá! Agora eu, Vanessa Beatriz e Laís Lima, iremos apresentar o trabalho que tem como tema Interpretação do Direito e o Fenômeno da Discricionalidade, capítulo 6. Discricionalidade. A discricionalidade nada mais é do que uma prerrogativa legal conferida à administração pública para a prática de determinados atos administrativos com a liberdade na escolha de suas conveniências, oportunidades, conteúdos e enfim. O que eu quis dizer com isso? Que a discricionalidade nada mais é do que a maior liberdade de ação, de agir, dada ao agente público, claro, dentro dos limites estabelecidos pela lei, sendo controlado pelo judiciário. Cal, ele diz que a discricionalidade é atribuída pelo direito e pela lei quando a decisão última sobre o justo, concreto, conveniente, apropriado, no caso concreto, confirmado a responsabilidade a alguém. No direito administrativo clássico, a discricionalidade se afigura como um contraponto à ideia de vinculação. Ou seja, essa vinculação, esse poder vinculativo é aquele em que as atividades do gestor está estritamente definida na lei, o gestor ele não pode ultrapassar aquilo que está em lei. A evolução doutrinária do direito administrativo passou a vislumbrar uma nova feição da discricionalidade, não mais atrelada ao campo do mérito do ato administrativo, valendo dizer nas oposições administrativas, afetuada com base em critérios de conveniências e oportunidades, envolvendo também o tema da intelecção dos conceitos vagos ou indeterminados, a adoção dos paradigmas dos conceitos indeterminados apresentou, assim, a busca da solução mais correta, justa e razoável para o caso concreto sob a perspectiva de otimização da finalidade da norma. Também, tradicionalmente, alguns doutrinadores diferenciam a discricionalidade administrativa de interpretação, essencialmente diante do conceito indeterminados ou fluidos. Os campos só apresentam tais características quando considerados em abstrato. Bom, em uma perspectiva mais geral, o conceito de discricionalidade está umbilicalmente ligado à ideia de interpretação, afastada a concepção de que a discricionalidade seja sinônimo de liberdade absoluta e de que resulte sempre necessariamente da simples existência de indeterminação de uma norma, podendo conceituá-la como dever-poder do aplicador, após um trabalho de interpretação e de confronto da norma com o fato, e restando ainda algumas indeterminações quanto à hipótese legal, fazendo uma apreciação subjetiva para estabelecer qual é, no caso concreto, a decisão que melhor atende à vontade da lei. Desse modo, afirma Maria Diniz que as normas jurídicas sempre necessitam de interpretação, a clareza de um texto legal é coisa relativa. Nas hipóteses do conceito indeterminado, como eu já falei, por exemplo, emerge necessidade de um processo de preenchimento semântico por decifração
e concretização. Devendo-se, então, reconhecer-se um trabalho de interpretação, geralmente envolvendo um elevado grau de complexidade lógica, visto existindo um confronto com situações concretas e de pluralidade de valores. Bom, só através de um esforço reconstrutivo e criativo se pode reduzir a situação, de fato, ao pressuposto normativo abstrato, existindo sempre, nessa medida, uma valoração completa do intérprete e, portanto, algo que corresponde ou se aproxime de uma escolha fundamentada entre as diversas alternativas jurídicas. Discricionariedade judicial é um conceito que se desenvolve em um novo ambiente de interpretação jurídica, no qual se deu a superação da crença em um juiz que realizaria apenas subsunções mecânicas dos fatos às normas, lenda cultivada pelo pensamento jurídico clássico. Discricionariedade judicial, portanto, traduz o reconhecimento de que o juiz não é apenas a boca da lei, mas que realiza operações formais. Existe dimensão subjetiva na sua atuação, não a subjetividade da vontade política própria, mas a que inequivocamente decorre da compreensão dos institutos jurídicos, da captação do sentimento social e do espírito de sua época. No que se refere à existência da discricionariedade judicial, verifica-se a permanência de uma acesa controvérsia no campo da ciência jurídica. Há uma corrente de pensamento que entende que, em qualquer situação, o ato de julgar será sempre vinculado na medida em que não há como se negar que na atividade jurisdicional existe apenas uma solução jurídica a um determinado caso concreto. Não há várias decisões juridicamente possíveis ou meios possíveis para a consecução da aplicação da lei. Segundo esta concepção, os julgadores podem ter opiniões distintas, até mesmo opostas, sobre uma mesma questão de fato ou de direito. A verdade jurídica escolhida ao caso concreto afigura-se como uma única solução justa a priori, ainda que venha a ser substituída em grau de recurso. Para além de uma função puramente técnica de conhecimento, o intérprete judicial integra o ordenamento jurídico com suas próprias valorações, sempre acompanhadas do dever de justificação. Em que pesem estes argumentos, parece que o ato de julgar é, sim, atividade discricionária. A existência da discricionariedade judicial não implicaria em afirmar que juízes fazem escolhas livres, pois cabe a eles optarem pela melhor interpretação do texto legal, tendo em vista a realização de seus valores e fins, figurando tal opção hermenêutica como resultado do exercício de um poder discricionário. Não há, portanto, como negar a ideia de discricionariedade judicial se entendermos a discricionariedade como um poder conferido ao intérprete de oferecer, com algum grau de liberdade, a solução hermenêutica mais razoável para um dado caso concreto, em face da relativa indeterminabilidade normativa. Abstraindo de todo da discricionariedade do legislador e da discricionariedade do governo, é plenamente defensável o ponto de vista de que também existe o poder discricionário judicial. Discorrendo sobre o tema, Alessandro Raselli diz que quando o juiz exercita um poder discricionário, deve ele determinar que coisa atende à exigência referida na lei para dar um conteúdo à vontade expressa nesta mesma lei. Deve escolher, entre os vários comportamentos possíveis, aquele que melhor corresponde a esta exigência. A atividade do juiz não é uma volição completa, porque a determinação final de impor um dado comportamento é já feita pelo legislador. O ato judicial é discricionário, em nada se confundindo com um ato arbitrário, pois a discricionariedade está calcada dentro da legalidade e exige, obrigatoriamente,
uma motivação na tomada da decisão considerada mais justa ao caso concreto, como sucede, por exemplo, nas hipóteses de gradação da pena, concessão de tutela antecipada e mensuração dos danos morais.